Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 17. Assim diz a palavra: um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Aonde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, ele range os dentes e ele fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos para que expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Jesus então disse: tragam-me o menino. Então trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou no menino uma convulsão, e ele caiu no chão, e ele começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, disse o pai. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus então repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza, pode sentar, tenho certeza que nós temos aqui uma palavra de Deus para abençoar a nossa vida e também para nos trazendo chaves realmente importantes para mudar a forma como nós encaramos nossos desafios, de uma forma que a vitória se torne inevitável. Agora aqui falam algumas coisas interessantes. E quase que a gente não consegue entender. Como que alguém vai dizer para Jesus: eu creio, me ajuda na minha incredulidade? Como isso? Ou tu crê ou tu não crê. Para mim é muito fácil, né? Ou tu crê ou tu não crê. Como é que eu creio, mas sou incrédulo ao mesmo tempo? E aqui nós temos essa situação, um problema de um homem, né? Um problema que já vinha acontecendo há muito tempo. Jesus, ele pergunta: desde quando que isso está acontecendo? Ele disse: desde a infância. Então é uma situação que já vem acontecendo há muito tempo. Agora é interessante, essas coisas aqui são interessantes. Quando o menino chega e o espírito que está no menino enxerga Jesus, ele se manifesta. Ele se manifesta. E eu tenho dito aqui na igreja, depois de cerca de 30 anos, ministrando principalmente libertação, não que tenha sido uma escolha minha. Se eu fosse escolher dons e unção, certamente libertação não seria uma delas. Mas o que se percebe? O que se aprende? E nós precisamos entender isso, porque esses espíritos, eles atuam dentro da nossa casa, eles atuam dentro do nosso relacionamento, eles atuam dentro da nossa mente, nossas emoções e sentimentos, provocando muito tipo de pensamento suicida, pensamento de separação. Ele vem causando muitos danos. Ele veio para matar, roubar e destruir, e com certeza tem feito isso cada vez mais de uma forma eficiente. Jamais um espírito, um demônio, uma entidade vai querer se manifestar. Jamais, Rodrigo. Ela não se manifesta. Não se manifesta. Porque ela quer, o interesse dela não é ficar aqui rodando, aqui fazendo escarcéu. Não. Ela quer ficar escondida. São 30 anos convivendo com esse tipo de situação. Ela quer ficar escondida dentro da tua casa, tu não percebe. Mas ele começa a atuar. Ele atua nas tuas finanças, tu não sabe.
Ele atua no teu relacionamento conjugal, familiar, com os teus filhos. Tu não sabe, ele não quer se manifestar. Ele se manifesta apenas quando ele é apertado, quando ele é confrontado. E eu te digo isso com base na Bíblia, porque está aqui. Quando Jesus chega na frente do menino, ele se manifesta de uma forma pior. Ele não se manifesta como ele vinha se manifestando, ele se manifesta de uma forma pior. Tanto é que a Bíblia diz que o rapaz parecia ter morrido. Então eu quero dizer o seguinte: quando ele é confrontado, ele se manifesta. Mas se ele não for confrontado, ele vai continuar agindo na tua vida, na tua casa. Tua casa tem que ter um ambiente de Deus, tem que ter um ambiente de louvor. Tua casa tem que ter um ambiente curado, porque ele realmente está escondido. E aí tu não sabe quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo assim: pastor, eu não sei o que aconteceu lá em casa. Sinceramente, quebramos prato, entortamos talher, derrubamos armário, e no final das contas eu não sei nem o porquê. Nem era para tanto. Nem era para tanto. Por quê? Porque na verdade ele manipulou. O espírito, a entidade, manipulou o teu pensamento. A esposa falou uma coisa para ti, tu entendeu diferente. Ele fez tu entender diferente. E porque tu entendeu diferente, não era nada disso que ela queria dizer. E nem era o que ela disse. Tu responde de uma forma diferente. E aí ele vai lá e diz para ela assim: quem ele está pensando que é para te falar desse jeito? E aí começa o atuar da entidade. É assim que faz. É assim ele faz na saúde, assim ele faz no relacionamento, assim ele faz nas finanças. Nós precisamos ter um ambiente de Deus na nossa casa. Porque daqui a pouco tu está uma depressão total. Daqui a pouco a depressão te pegou. Daqui a pouco tu não sabe por quê. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele está fazendo isso. Não pense que ele vai sair se manifestando. Não, não vai. Não vai, ele não faz isso. Somente quando ele é confrontado. Ele não tem saída, ele se manifesta. Quando vocês veem aqui, né, acontecendo libertação aqui, ou no monte, ou em qualquer outro lugar, é porque ele não tinha mais como sair. E ele acaba sendo provocado. Tá? Então aqui foi o que aconteceu. O espírito que estava nele foi confrontado e se manifestou. E quando se manifestou ainda pior. Ficou como se tivesse morrido. Depois eu falo por que isso aconteceu. Agora, então, nós temos alguns pontos aqui que são interessantes. E um deles eu acho interessantíssimo isso. Se tu crê, né, tudo é possível ao que crê. Não, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. O que está dizendo aqui, me ajuda na minha incredulidade? Coisas que no nosso dia a dia tem acontecido. Acontece muito frequentemente. É quando tu já está desgastado. Tu já está cansado, meu irmão. Tu tem fé, mas tu já acreditou tanto. Tu já buscou de tanto jeito, já buscou em tanto lugar, que tu diz assim: será mesmo que dessa vez vai dar certo? Será que dessa vez vai ser diferente? Eu já tentei tantas coisas, eu já busquei, eu creio, mas sinceramente eu estou desgastado até mesmo de crer. Então quando a fé junta com o cansaço físico, cansaço emocional, cansaço mental, e quem de nós já não passou por isso? Quem de nós, vamos ser sinceros, quantas vezes, tem momentos, irmão, que a gente diz assim: cara, não estou aguentando mais, eu creio, mas não estou aguentando mais. É isso que ele está falando aqui, é isso que está acontecendo aqui. Esse homem, ele tem fé, por isso que ele diz assim: me ajuda na minha incredulidade. Como que um cara pode crer e também se colocar como incrédulo? É porque ele estava na frente de Jesus e disse assim: Jesus, eu já acreditei tanto, eu já orei tanto, eu já esperei tanto por promessa, eu já esperei tanto por libertação, eu já esperei tanto por cura, eu já esperei tanto por tanta coisa, eu já orei tanto por tanta coisa, eu já acreditei tanto em tanta coisa, que eu estou cansado, cara. É assim ou não é, irmão? Lá tem vezes que a gente fica cansado. Me ajuda na minha incredulidade. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, mas eu estou desgastado.
E tem momentos que realmente na nossa vida a gente vai ficando realmente desgastado. Agora, por um outro lado, e aí nós temos que aprender com ele já vem de muito tempo com essa situação, ele já vem de muito tempo com esse problema, mas ele não desiste. E é interessante porque aí entra o crer. Tu não consegue desistir, tu não acredita, tu já está cansado. Tu diz, será mesmo que dessa vez vai dar certo? Será mesmo que dessa vez vai ser diferente? Será que realmente essa porta vai se abrir dessa vez? Será que dessa vez o casamento realmente... Eu vou realmente novamente, eu vou dar uma chance para esse casamento, mas será que dessa vez vai dar certo? Será que dessa vez vai funcionar? Mas ao mesmo tempo tu diz, eu creio, eu não consigo desistir. Porque no fundo tu quer que dê certo. Porque no fundo tu quer acreditar. E isso é importante, porque na maioria das vezes, Deus não está buscando uma fé perfeita. Vamos sair da religiosidade de muitos e vamos dizer, vamos compreender isso, irmão. Muitas vezes o Senhor não está buscando de nós uma fé perfeita, está buscando uma fé persistente. Ele quer uma fé persistente. E é isso que essa palavra está nos mostrando. Nós temos aqui um homem cansado, desgastado, há anos com problema, há anos com a mesma situação. E a nossa vida é incrível, como parece que são ciclos que vêm se repetindo, é crise, é crise, é crise. Quando não é uma crise, é uma outra crise. É incrível, parece que tem vezes que parece que o milagre é temporário. A coisa acontece, daqui a pouco desacontece. E esse cara está dizendo aqui, eu não vou parar, eu não vou. A minha fé está cansada, mas é uma fé persistente. A minha fé não é perfeita. Quantas vezes já conversamos sobre isso, Vanessa? Às vezes Deus não está buscando perfeição, Ele está buscando persistência. Porque quando a pessoa, isso aqui é um código, quando a pessoa, ela resolve não desistir, o céu começa a se mover. É quando a pessoa começa a ser persistente, é que o céu começa a se mover em favor dela. O Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para aquilo que tu está buscando, para aquilo que tu precisa, para um futuro diferente, para uma cura, para tudo. Para tudo. Como é interessante, como é gostoso nós podermos ter essa certeza que quando nós não desistimos, o céu começa a se mover e a vitória, ela vem. É impossível não ter a vitória. É impossível não ter a vitória. A vitória é inevitável quando tu não desiste. Agora, um ponto aqui interessante também. Ele diz para Jesus, olha Jesus, eu trouxe aqui um menino, e os teus discípulos, eles oraram, eu estava aqui na minha expectativa, nada aconteceu, não aconteceu nada, eu saí daqui na mesma, deu nada. Como é interessante isso, como acontece isso também conosco. Quantas vezes nós já nos colocamos na mão de outras pessoas e nos frustramos? Quantas vezes nós já esperamos a ajuda de uma outra pessoa, o apoio de uma outra pessoa, e como diz aí no mundo, nos deixaram no pincel, nos deixaram mal. Toda vez que tu colocar a tua vida, a tua necessidade, o teu socorro nas mãos de outras pessoas, a possibilidade de tu te frustrar é muito grande. Porque primeiro que tem pessoas que não estão dispostas a festejar contigo. Não estão. Elas estão na tua volta, mas elas não estão realmente dispostas. Não, mas ele torce por mim. É verdade, ele torce que tu cresça, mas não que tu cresça acima do crescimento dele. Tem pessoas que torcem que tu cresça, no momento que tu começa a prosperar mais do que ela, que o teu casamento começa, ela tem que ver, às vezes as pessoas
te deixo, e tu nem sabe por que a pessoa te deixou. Você olha, não sei, em vez de estar feliz comigo, parece que ela está de mal comigo. Por quê? Porque ela torce por ti, mas não que tu esteja acima. Agora o teu emprego é melhor, teu salário é melhor, teu carro é melhor, tua casa é melhor, e a pessoa se afasta. Aquela que tu achou que ia festejar contigo, ela se afasta. É interessante isso, né? E também tem pessoas que não somos falhos, e a pessoa vai falhar contigo. Quantas vezes já falharam conosco? Quantas vezes já falharam comigo? Toda vez que nós colocarmos a nossa vida, a nossa necessidade, o nosso socorro na vida de outra pessoa, na mão de outra pessoa, a chance de nós nos frustrarmos é muito grande. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Aqui a gente sempre fala sobre isso. Cuidado com as pessoas que estão ao teu redor. Nem todos que estão rindo contigo estão dispostos realmente a festejar contigo. Cuida quem entra na tua casa. Quantas vezes eu digo isso? Cuida quem entra dentro da tua casa. Agora, o que eu aprendo também com esse momento desse pai? Ele diz, olha Jesus, os teus discípulos não conseguiram, eu até vim aqui, e eu tive aqui uma expectativa, mas nada aconteceu. Mas Jesus, a falha dos teus discípulos não me impede de seguir confiando em Ti. O fato dos discípulos não terem feito, as pessoas não terem ajudado, não quer dizer que Jesus também vai falhar. Esse não falha. As pessoas são falhas. Jesus, que eu conheço pessoalmente há 30 anos, e também conheço pela Bíblia, nunca falhou. Não conheço falhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. A palavra diz que Ele é poderoso. Nunca permita que a frustração com pessoas te afaste da única fonte que realmente pode fazer alguma coisa na tua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele renova, Ele transforma, Ele continua fazendo as mesmas coisas que Ele sempre fez. Nós não podemos deixar que frustração alguma nos afaste daquele que realmente é a única fonte de vida, a única fonte de cura. Nós não podemos permitir isso. E aqui tem um outro ponto interessante que eu chamei a atenção lá no começo. Pastor, eu voltei para a igreja. Pastor, eu quero acreditar. Pastor, eu tenho orado. Pastor, eu tenho jejuado. Pastor, por favor, parece que só piora a situação. Não, a coisa só piora a situação, não tem jeito não. Sabe como diz aí no mundo aí, quanto mais eu oro, mais fantasma aparece? A coisa não para, parece que não melhora nunca, parece que só piora, só piora, só piora. Não parece não. Está piorando mesmo. Por quê? O que eu comentei no começo? Quando o Espírito ele é confrontado, ele se manifesta e se manifesta de uma forma pior. Aquilo que parecia só convulsão, agora parece que morreu. Tu diz assim, meu casamento, não, agora sim. Parece que eu entrei para a igreja e ficou pior. As pessoas dizem esse termo, né? Eu entrei para a igreja. Eu entrei para a igreja e ficou pior. Agora, não, agora sim, parece que morreu de vez. Agora sim, agora a porta fechou. Agora, nem toda a dificuldade que acontece é para te derrotar. É porque ele foi confrontado. Quando, escuta bem, os irmãos que estão em casa, quando tu sentir que a pressão aumentou, quando tu sentir que a situação apertou, é porque Jesus entrou nesse cenário aí. É porque Jesus entrou nesse cenário e aquilo que estava escondido e confortado, ele começa a se manifestar, começa a reagir para fazer tu desistir. Aí o que tu diz? Adiantou nada aí nessa igreja, parece que só piorou. Tu entende isso? Olha como é importante nós entendermos isso.
porque isso determina se nós vamos ter vitória ou não. As pessoas, muitas vezes, elas não são derrotadas pelo problema, elas são derrotadas porque elas não sabem o que está acontecendo e desistem. Não é o problema que derrota elas, muitas vezes é o cansaço e a falta de conhecimento. Aí a pessoa desiste. A maioria das pessoas, elas param no caminho, não porque elas foram derrotadas pela situação e o problema, mas porque elas não sabiam o que estava acontecendo e elas desistiram. Ou então elas se deixaram vencer pelo cansaço. Toda vez que a situação... Isso aí é experiência também desse convívio espiritual de 30 anos aí. Toda vez que a situação piora, é reação. Vai para cima, porque no momento em que a entidade, o espírito que for, ele se manifesta, ele começa a se tornar fraco, a força dele fica escondida. Então, no momento que ele se manifesta, ele começa a se tornar fraco. Vai para cima. Mas pastor, parece que piorou. Não, não piorou não. Não parece, não piorou assim. Mas é o último suspiro dele na tua vida. É porque Jesus entrou no cenário. Agora, seguindo aqui, olha bem, o que esse homem diz? Jesus, eu tenho aqui um problema, uma situação, as coisas estão muito difíceis. Jesus, está muito difícil. O diagnóstico é terrível. O casamento é terrível. Porta fechada. Jesus, eu não tenho mais o que comer em casa. Eu estou cheio de dívida. A agiota está aí batendo na minha porta. Se tu pode fazer alguma coisa por mim, me ajuda. Me socorre. Socorre a minha casa. Socorre a minha família. Socorre meu filho. E Jesus, então, lança aquela frase que as pessoas colam no para-brisa, mas não tem a menor ideia do que se trata. Ele diz assim: se eu posso, tudo é possível que crê. E aí as pessoas saem colando: tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Ele diz assim: amigo, não se trata se eu posso, é claro que eu posso. Amigo, eu não tenho que provar minha capacidade, o meu poder e minha autoridade. É tu que tens que me provar que tu tens uma fé persistente e que tu é capaz de seguir. É tua decisão, amigo. Eu não tenho. Por isso que ele diz assim: se eu posso, é lógico que eu posso. Mas tudo é possível aquele que crê. Tu crê? Até quando que tu crê? O quanto que tu crê? Nós temos que crer. Não que a coisa vai melhorar, nós temos que crer até melhorar. É essa a tua fé? Será que tu suporta? E aí Jesus disse: se eu posso, amigo, se trata de eu mostrar para ti a minha capacidade. Se trata de tu mostrar para mim que tu confia em mim, que tu é capaz de suportar, que tu é capaz de persistir. É isso. Eu posso. Tudo é possível aquele que crê. Irmão, é contigo. É contigo. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Não no para-brisa do carro. Não no para-brisa do carro. Como é importante nós entendermos isso. Nós nunca podemos perder a confiança de que Deus continua tendo poder para mudar a nossa história. Deus continua tendo poder para abençoar a tua vida. Agora, quando Jesus chega, já vou encerrar. Quando Jesus chega, ele diz: espírito, sai dele e não volte mais. O Jesus que nós conhecemos, o Jesus que nós anunciamos, o Jesus que nós ministramos, não é de alívios temporários, não é de alívios provisórios. Nós temos problemas diários, nós temos situações diárias. Jesus, ele não veio apenas para resolver os nossos problemas do momento, ele veio para mudar a nossa história. Isso é interessante. Vai embora e não volta mais. Isso aqui o quê? É uma cura permanente, é um atuar permanente. Escuta, o que Jesus veio para trazer, é algo permanente, não é provisório, não é algo transitório. Jesus veio para trazer algo permanente na nossa vida. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós
não fomos feitos. O homem não foi feito para gemer. O homem não foi feito para sofrer. Ele foi feito. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis. O Senhor te chamou para ser rei. Ele disse que aonde pisar a planta do teu pé, Ele te dá autoridade naquele lugar. Aonde tu tocar a tua mão, abençoado será. Está escrito isso. Eu não aceito ser escravo. Eu não fui feito para ser escravo. Eu não fui feito para ser escravo de vício. Eu não fui feito para ser escravo de depressão. Eu não fui feito para ser escravo de medicação. Eu não fui feito para isso. Eu fui feito para ser um Senhor. Eu fui feito para ser um rei. Nós não podemos perder a nossa identidade. Pastor, nem aceitei Jesus ainda, não importa. Somos criação da mão de Deus. E Ele não fez um homem para gemer e para viver triste, para viver cansado. Então nós vamos confiar cada vez mais nesse Deus. Nós vamos confiar que Ele ainda opera o seu poder sobrenatural, atuando aonde precisa atuar, libertando, curando, salvando. Esse é o Deus. Escuta, fica impondo as mãos aqui. Vamos fazer uma oração.